tem fôlego. Louve ao Senhor. Essa bateria tem fôlego. Eu não estou ouvindo você tocar. Ela louva ao Senhor. Ei, eu não estou ouvindo você tocar. Dá fôlego a ela.
Aleluia. Deus é bom, amém? Em todo tempo e o tempo todo. Você está feliz porque hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia? De antemão, nós vamos seguir a que começamos na aula anterior. Nós vimos, a indicação é essa daqui, ó.
A Vontade de Deus, a chave para o sucesso, Rick Renner. Se você ainda não adquiriu, ele tem disponível na livraria. No capítulo 1, na ministração anterior, nós vimos algumas coisas relacionadas ao capítulo 1 dele. E foi a beleza do Evangelho. E no capítulo 2 a gente vai ver algumas coisas concernentes, não é coincidência, né? Mas Deus organiza absolutamente todas as coisas e nós não projetamos nada, nem eu dei nenhum tipo de indicação para o louvor, mas o culto já começou dizendo que nós somos um em Cristo. E o tema da ministração hoje é um em Cristo. Deus é muito desenrolado, né, não, velho? E ele já sabia desse culto. Dentro da eternidade ele já sabia, e isso é a prova de que Deus, ele organiza todas as coisas. Amém? Só para a gente recapitular alguma coisa, né? Eu vou tentar ser breve, mas hoje eu posso passar todo o tempo que eu quiser, né? Porque não tem cronômetro, então eu não sou... Deus é tão bom que não me deu nem hora. Mas vai ser bem rápido. Então, né, nós vimos em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, coloca aqui na tela, por gentileza, bem rapidinho. Deixa eu só tentar organizar aqui o pensamento. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 16, o 17 não, só o 16 mesmo. Isso foi o tema base, o texto base do Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Isso foi o tema da ministração anterior. A gente vai começar para poder a gente traçar uma linha de raciocínio, né, pastor? Pastor André adora essa frase. Então, Romanos capítulo 1, versículo 16, nós vimos: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do... Nós vimos isso na semana passada, na ministração passada, né? Eu acho que é a microfonia, né? Eu tenho que ir lá para cima. Então, nós vimos isso na ministração anterior, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. E vimos que o apóstolo Paulo... Por que o apóstolo Paulo disse isso? Porque na realidade, irmãos, toda a vida dele foi organizada para que ele fosse um perseguidor do Evangelho, guardião da lei. Está dando para entender? Só para os que estavam aqui. Se você não estava aqui, eu sugiro que você veja essa ministração, está no nosso portal, né? Lá no YouTube. Então o apóstolo Paulo, ele teve a vida organizada. Obrigado, pastor. Ele teve a vida organizada para ser um perseguidor do Evangelho, guardador da doutrina. E ele matava pessoas, ele perseguia pessoas, ele corria atrás, ele usava os seus membros, né, a sua faculdade mental, o seu espírito era organizado para machucar pessoas, a sua alma era projetada para isso, o seu corpo era empenhado para isso, para ele trazer prejuízo para o corpo das pessoas, para ele trazer perseguição para as pessoas. E ele com muita ênfase fala e escreve dizendo: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação, para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Primeiro do judeu e depois do grego. Então o apóstolo Paulo, depois que ele foi convertido, o Espírito Santo entrou dentro dele, organizou o espírito dele, então ele começou a falar coisas produtivas. O Espírito Santo começou a organizar a mente dele, e ele começou a traçar novos rumos de organização da vida. E o poder de Deus vinha sobre ele, e ele usava suas mãos e o seu corpo e toda a sua faculdade humana para trazer restauração para a vida de pessoas. Então ele dizia: já que eu não posso ter vergonha do Evangelho, porque eu usava o meu espírito, a minha alma e o meu corpo para trazer um dano para ele. Agora que eu nasci de novo, eu vou usar o meu espírito, a minha alma e o meu corpo para trazer a restauração para a vida das pessoas. Então eu não posso me envergonhar do Evangelho, porque as coisas que em mim eram para a desgraça, hoje é para estabelecer a honra de Deus na minha vida. E baseado nessa informação, né, nós vimos a questão da conversão de Paulo, né, que é um dos textos mais engraçados de toda a Bíblia, né? A gente viu isso, que é a hora que ele chega lá, Ananias escuta a voz de Deus e ele tem a ousadia de fazer alguma coisa. Mas a pergunta é: e depois que esse camarada se converte?
o que fazer com eles. E o mais legal é o seguinte: depois que o apóstolo Paulo se converte, ele tem um desejo extraordinário de ir para Jerusalém. Por quê? Porque ele era judeu. E Jerusalém era o centro de muita coisa, inclusive da cultura da época, né, das organizações da época. E para o judeu, cara, Jerusalém ele é o ápice. Então, já que eu sou judeu, eu vou para Jerusalém. E o apóstolo Paulo segue para Jerusalém e ele começa a organizar a vida dele lá, a nova vida dele lá, e ele começa a pregar, e a pregação dele começou a incomodar as pessoas. A pregação do apóstolo Paulo começou a incomodar as pessoas, porque o problema de Jerusalém é que era uma cidade cauterizada em costumes, em regras. E mesmo o evangelho chegando em Jerusalém e transformando a vida de pessoas, as próprias pessoas que estavam se convertendo em Jerusalém nasciam de novo no Espírito, mas tinham a mente cauterizada em costumes, em tradições e em crenças. E a chave na vida do apóstolo Paulo é aquilo que ele mesmo, Deus, falou para Ananias: vai lá, ora por ele, porque eu tenho para ele. Ele para mim é um servo escolhido. E eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Vai para ele, porque ele tem eu tenho para ele algo específico. Eu já quero começar hoje pela manhã, irmãos, dizendo, né? E vamos começar a traçar a linha de raciocínio agora. Foi só a introdução até então. Vamos começar a traçar uma linha de raciocínio. Por que Deus usou essa frase? Eu tenho para ele alguma coisa específica. Porque se você for analisar, irmãos, a vida do apóstolo Paulo é como se fosse a sua própria vida. Você fez coisas durante toda a sua vida. Você organizou, você tomou decisões certas, você tomou decisões erradas. Você se organizou em alguma coisa profissionalmente. Você tem o seu contexto de vida familiar. Você foi educado por um tipo de educação familiar que você tem. Você está inserido em alguma classe econômica, seja ela qual for. Você está inserido em algum tipo de personalidade que eu não tenho. O que nós precisamos entender, né, baseado nesse texto, nessa ideia do título, de que somos um em Cristo, é que Deus vai usar você no nível que você está, para colocar no nível que Ele desejou. Mas o que nós precisamos entender de uma vez por todas, irmãos, é que nossa vida tem que servir como um alicerce para a estrutura do Evangelho. Por isso que nós somos um corpo, irmãos, porque a educação que eu tive da minha mãe, você não teve da sua. E não é uma ofensa que eu vou dizer agora, e mesmo que você não tenha tido mãe ou pai, você passou por situações e você foi estabelecido um tipo de personalidade e de estrutura que eu não tenho. Eu sou menino criado com vó, irmão. Nem parece, né? Uma grande revelação que eu disse agora. Eu sou menino criado com vó, irmão. Já pensou como é que foi a minha estrutura? Como é que foi a minha infância? Maravilhosa, né não? E eu não estou desmerecendo de você não. O que eu estou tentando fazer é você acordar para que todas as coisas que aconteceram na sua vida, como o apóstolo Paulo disse, eu pego todas as coisas que eu passei durante toda a minha vida, seja ela de honra ou de desgraça, de bênção ou de maldição, seja ela de qualquer coisa, eu coloco todas as coisas que eu tenho como passado, como estrumo, vitamina para o crescimento. Deus vai usar você, irmãos, com as faculdades que você tem. Faculdades que eu digo, com o seu nível de intelecto, com o seu nível de escolaridade. Não importa qual o seu nível de escolaridade. Deus sabia, irmãos, quando separou você, desde a fundação do mundo, desde o ventre da sua mãe, para você estar vivendo esse tempo da história da eternidade. Deus vai usar, irmãos, a estrutura que você tem e o seu passado. Trouxe você até aqui. Seu passado trouxe você até aqui. As experiências que você teve, irmãos, foram experiências únicas, que eu não vivi elas por você. E o que é que a gente vai fazer? Cara, entende de uma vez por todas, você nasceu de novo. O apóstolo Paulo era para ser o homem mais inútil no Evangelho, porque ele matava crentes. Isso poderia vir como ele, como um freio, mas, irmãos, veio como aceleração, porque ele entendeu essa expressão nascer de novo.
E eu nasci, e eu não posso envergonhar o Evangelho, porque tudo que eu fiz foi por causa do Evangelho. Eu persegui pessoas por causa do Evangelho. Agora o Evangelho é o ponto de partida para a nova estação da minha vida. Não despreze o seu passado. Não despreze os traumas que você teve. Vamos vencer isso junto, porque nós somos uma equipe, nós somos uma família, nós somos um corpo. E aquilo que é deficiência para você, irmãos, é uma forma de motivar as outras pessoas a trabalhar isso em você. Para que você consiga vencer aquela estação, para que você consiga suprir essa necessidade, para que vocês venham a ser estrutura para a vida de outras pessoas. Porque eu não posso, irmãos, eu como pessoa, eu não posso. Qual é a vida que eu tenho para dizer para uma pessoa que nunca teve pai e mãe? Qual é a experiência de vida que eu tenho para tratar com ela? Nenhuma. Eu nunca forrei nem minha cama, irmão. Coitado de mim, né? Qual é a moral? Você brinca, e é engraçado isso, mas qual é a moral que eu tenho, irmãos? Para chegar para uma pessoa que sofreu a vida toda, para uma pessoa que aprendeu a se virar sozinho, desde sempre, que viveu em uma casa, em outra, que foi maltratado por pessoas estranhas. Qual é a experiência de vida que eu tenho para tratar com ela? Nenhuma. Eu tenho o conhecimento das Escrituras, a letra mata, mas a sua vida, na vida de outras pessoas, vai trazer vida. Você sabe como dizer, porque você viveu isso. Sem desmerecer ninguém, irmãos, mas quando nós encontramos, nós vemos a vida do apóstolo Paulo, quando nós vemos a igreja primitiva, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Nós vemos como Deus ele é esperto, como Deus ele trabalha de uma forma sistemática, que parece que vai dar a maior bagunça, mas na realidade ele está só organizando, porque cada coisa tem seu lugar. O que Deus está fazendo aqui na nossa igreja, irmãos? Fazendo um ajuntamento de pessoas muito loucas, improváveis, pessoas que ninguém dava nada para ela, pessoas que pensavam que era o fim da vida, mas chegaram aqui e viram só que aqui é o ponto de partida para uma nova vida, para uma nova estação. O que Deus está fazendo nessa igreja, irmãos, é arrebanhando pessoas que vão fazer aquilo que está no coração do nosso pastor. Nós vamos transformar essa cidade. Nós vamos alcançar todos os níveis de pessoas. Nós vamos entrar nas comunidades, mas também nós vamos entrar nos prédios de luxo. Nós vamos falar com pessoas que são catadoras de lixo, com moradores de rua, mas também nós vamos alcançar empresários. Por quê, irmãos? Porque não tem judeu, não tem grego, não tem escravo, não tem livre, não tem mulher, não tem isso, não tem separação. Todos precisam do Evangelho. E Deus sabia o que estava fazendo, irmãos, quando colocou esse casal pastoral aqui para nos pastorear. Porque é o mais louco de todos. Remédio, com todo respeito, pastor, remédio para dor de 8 na porta. E você brinca, mas louco, a palavra dela, a raiz da palavra dela significa aquilo que a gente não consegue compreender. Alguns pensam que a expressão louco significa ofensa, mas não. Pessoas olham para a nossa vida, né, para a nossa igreja e dizem assim: vou investir na vida daquele ali, serve para nada. Serve para nada, então chega aqui para você ver o que vai acontecer. Nós estamos preparando um grande comissionamento de pessoas para a obra desses últimos dias. Nós contamos com você, com a sua vida, com a história da sua vida, com a sua disponibilidade, com o seu serviço, com as suas ofertas também, porque a gente contribui para o reino.
mas com toda a sua disponibilidade de também ser uma estação de preparação para a vida de pessoas. Tem pessoas nessa igreja que vão se conectar a você, que é você que vai cuidar delas. Tem pessoas nessa igreja que vão se conectar a você, que vão precisar da sua ajuda. Tem pessoas que vão se conectar nessa igreja, que vão precisar de você para você tratar e ouvir e aconselhar elas. Irmãos, tem pessoas que vão se chegar a você por relacionamento, pela sua estrutura de vida, pelo seu passado, pelo aquilo que você tem a oferecer a ela. E é você que vai cuidar dela. Ajudar no pastoreio mútuo. Você está entendendo, irmãos? Porque nós somos um. E a ideia realmente é essa, irmãos, cuidarmos uns dos outros. Com a história de vida que você tem, mudar a vida de pessoas que vão se relacionar a você. Como o apóstolo Paulo, irmãos, teve pessoas para poder ser o ponto de partida, Ananias, mas também teve um cara extraordinário chamado Barnabé, irmãos, que resolveu estar com ele por um tempo. E chegou o tempo de se separar, porque tem tempo para tudo. Chegou o tempo de cada um seguir a sua vida. Mas tu já imaginou, irmão, se não fosse uma pessoa para pregar e a outra pessoa para discipular, o que teria sido do apóstolo Paulo? O que teria sido da Bíblia que você tem hoje na mão, sem a contribuição dele? Quase 2/3 do Novo Testamento foi o camarada que fez. E a pergunta simples é a seguinte: por que você acha que o apóstolo Paulo foi usado para escrever? Porque ele tinha capacidade para fazer isso. Ele se preparou a vida toda, mesmo sem saber. A vida toda as pessoas investiram. Ele veio de uma família rica e as pessoas gastavam muito dinheiro com ele. Primeiro porque ele tinha disponibilidade para isso, capacidade para isso. E Deus sabia quem ia usar. Deus sabia desde sempre, irmãos, que poderia contar com você no lugar que você está agora. Porque o ambiente que você se conecta, irmãos, é fundamental para você organizar a sua vida. E eu não estou dizendo que as coisas que passaram na sua vida foram decisões erradas, não. Às vezes foram situações que foram acontecendo que trouxeram você até aqui hoje. E a gente não desconsidera o passado. Mas a gente reorganiza no presente e projeta o futuro. Não despreza as coisas que aconteceram no seu passado. Não despreza as pessoas que passaram pela sua vida. Não despreza as pessoas, os lugares pelo onde você foi, os lugares que fizeram você chegar até aqui. Se o apóstolo Paulo tivesse literalmente desprezado todo tipo de passado dele, nunca que ele teria feito o que fez. Não despreza as pessoas que lideraram você no passado. Honra elas. Elas investiram na sua vida, fizeram parte da sua estrutura. Ah, mas ela foi uma má gestão, um mau líder. Serviu para o seu crescimento, irmãos. Você está entendendo? O importante, na realidade, não é você olhar para o passado como um dano, mas olhar para ele e tentar organizar as coisas para você entender que tudo o que aconteceu na sua vida, Deus sempre estava no controle. E o seu passado não determina o seu futuro. Se você for basear a história de José do Egito, baseada na primeira decepção dele, ele teria parado por ali. As coisas que aconteceram com José, passo a passo, e ele sabendo se comportar em cada situação, fizeram ele fazer o que ele fez. O apóstolo Paulo fez isso. E ele tinha o desejo de ir para onde? Jerusalém, né? Todo judeu quer ir para Jerusalém. E ele vai para Jerusalém, começa a viver a vida dele por lá, começa a pregar, e ele começa a entender o que Deus queria para a vida dele, e ele começa a falar isso. E ele vai falando acerca do novo nascimento, acerca do gentio, acerca da igreja, acerca do ajuntamento de pessoas que não eram desprezadas, que eram completamente desprezadas. Gentio era tão insignificante para o judeu, irmãos, que não era nem citado. Era a escória mesmo. Por quê? Porque eles entendiam que eles eram uma raça pura. O evangelho entra em Jerusalém, mas não consegue perder a religiosidade disso. E como ele começa a pregar, os principais da sinagoga tentam matar Paulo. E a igreja de Jerusalém, sabendo disso, manda ele sair. Vai-te embora. Vaza. E ele vai para uma cidade chamada Antioquia. O berço da gentilidade da época. Antioquia, 400 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. A terceira maior cidade do Império Romano. Centro comercial extraordinário.
uma diversidade extraordinária de cultura, raças, pessoas. E Deus sabia o que estava fazendo quando mandou o apóstolo Paulo para lá. Vai para lá. Se você ler o livro de Atos, né, no capítulo 8, do 8 em diante, você não consegue mais ver uma expressividade da igreja de Jerusalém. Por quê? Porque eles ficaram engessados na religiosidade. E o movimento da igreja começa em Antioquia, quando eles juntam um monte de pessoas improváveis, quando eles juntam um monte de pessoas que ninguém dava nada por elas, quando ele começa a juntar um monte de pessoas totalmente à margem da sociedade, pessoas, irmãos, que, na moral mesmo, se fosse você, você não contrataria. Coloca a escalação. Antes da escalação, né, vamos para a base bíblica. Atos capítulo 13, versículo 1. Vamos ver a escalação da igreja de Antioquia. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, né? Como aqui também tem. Profetas, mestres, apóstolos, aqui tem todos os dons, graças a Deus. Os 5, a evidências do apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, graças a Deus a gente tem aqui. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Aí você olha para esse texto, né? Massa. O que é que isso aí tem a ver? Coloca lá a escalação para a gente ver o que é que tem a ver. E aí você vai se identificar, né, com algum deles, não é possível. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Vai conseguir? Se não, eu leio ali, eu tenho ali. Beleza. Você vai ver, irmãos, que aparentemente isso aí é simplesmente um relato bíblico, histórico. Mas não. Quando você vai ver a estrutura de cada um desses loucos, você não queria ter na sua equipe. Mas Deus, sabendo disso, coloca todo mundo no mesmo lugar. Porque lá naquele lugar, é todo mundo no mesmo nível. Ninguém pode julgar ninguém. Como um em Cristo, irmãos, a gente não pode julgar ninguém, nós vamos servir na realidade de estrutura para a organização do corpo. As pessoas na igreja de Antioquia começaram a entender isso. Como é que eu vou julgar o passado desse cara, se o meu é pior do que o dele? Como é que eu posso dizer, julgar, né, depois de estar aqui há 3 anos na igreja, né, e já ter algum cargo, algum título, algum tipo de reconhecimento aqui em Antioquia? Como é que eu posso olhar para a vida de um cara que acabou de se converter e dizer que ele não vale nada, se eu há 3 anos também não valia? Como é que você tem moral de julgar a vida de alguém, irmãos? Tu não sabe o futuro dele. Tu não sabe onde ele vai chegar. E pasme-se, possa ser que ele vá muito além do que você foi. Possa ser que ele pegue por revelação e você gastou, como eu, 40 anos, irmãos, dentro do evangelho para chegar até aqui. Mas tem pessoas que vão chegar até aqui, pastor, como você, que vai longe. Tem pessoas que vão chegar aqui, irmãos, e em 3 anos vão fazer coisas maiores do que eu, e eu não estou nem aí. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus está juntando pessoas capazes de transformar o planeta. Aleluia. E aquilo que Ele nos confiou para essa cidade, irmãos, nós vamos fazer. Amém. Como é que você pode julgar a vida de alguém
Barnabé, levita. O mais legal é o seguinte, se você pegar essas 5 criaturas, Deus é tão inteligente, né? Eu ia dizer louco, mas não pode, né? Mas Deus é tão estrategista, que ele sabia o que ele tinha para a vida do apóstolo Paulo, que era o ministério gentílico. Tirou o cara de Jerusalém, porque ele sabia que Jerusalém era uma zona de conforto. Ele já sabia como ia se movimentar como judeu, porque ele era judeu. Aí Deus inteligentemente diz, como é que eu vou ensinar esse cara a trabalhar com gentio, se eu não enviar ele por meio do gentio? Aí aparece uma situação, e as situações na sua vida, às vezes você pensa que é ruim, mas ele seguiu para Antioquia por causa de uma perseguição, ele ia morrer. Mesmo as coisas ruins que acontecem na sua vida, Deus está no controle delas. E ele usa aquela situação. Não estou dizendo que foi Deus que mandou matar ele. Estão entendendo o que eu estou dizendo? De uma forma ou de outra, ele ia chegar até lá, porque ele poderia ter feito, ele poderia dormir e ter um sonho. Vá para Antioquia, ele teria ido. Aí Deus disse, não, dessa vez eu não vou mandar sonho para ninguém não. Dessa vez eu vou deixar ele começar a aprender que a vida dele não é preciosa. E ele, quando ia morrendo, Deus disse, agora vai. Aí ele chega na Antioquia, um lugar onde ele ia ser treinado, onde ele ia ser estruturado, e passou lá um tempo para a obra que Deus tinha chamado. Nunca despreze o lugar da sua preparação. Se não foi aqui, foi em outro lugar e você chegou até aqui. Tem pessoas, irmãos, que passaram por aqui, tem pessoas que estão aqui, tem pessoas que chegarão. Tem pessoas, irmãos, que chegaram aqui e estão até hoje e vão continuar até a eternidade. Mas tem pessoas que chegaram aqui e já foram embora. Ah, foi no tempo, fora de tempo. Você não é juiz de ninguém, porque ninguém é servo seu, então não julgue ninguém. Tem pessoas, irmãos, que estão aqui hoje e que vão continuar aqui conosco. Tem pessoas também que sairão daqui. Porque Casa Caiada, irmãos, é uma igreja em movimento, é uma igreja que serve para a estruturação do reino de Deus. Casa Caiada é uma igreja missionária. Casa Caiada envia pessoas. Tem pessoas que estão aqui, irmãos, que não vão ficar. A gente vai enviar. Por que a gente vai enviar para abrir conexões em outros bairros? Quem sabe se abrir outras igrejas? Você está entendendo, irmãos? Nós não sabemos aonde vamos chegar, nós sabemos o que vamos fazer. Tem pessoas que chegarão aqui, irmãos, e também vão ser preparadas e vão ser enviadas. Tem outros que vão... Está entendendo o que eu estou dizendo? Não julga ninguém. E não fica aperreado com o crescimento das pessoas. Celebra cada fase do crescimento delas. Porque nós somos um em Cristo. Uma vez que a pessoa cresce, você está crescendo também. E o texto diz... Barnabé é um levita, né? E fugiu meu raciocínio. 5 homens. E o mais legal é o seguinte: 2 judeus, 3 gentios. Paulo, Barnabé, judeu. Os outros 3, gentios. Paulo era levita. Barnabé era levita do país gentílico de Chipre, que era uma região da Grécia. Está lá em Atos capítulo 4, versículo 36. Ele era judeu, descendente da tribo de Levi. Por ter sido criado bem longe de Jerusalém, é provável que não tenha crescido com a rigidez religiosa tão característica da cidade de Jerusalém. Mas ele era judeu por herança. Nasceu em um lar judaico. O próximo cidadão seguindo a escalação extraordinária da igreja de Antioquia, que parece com a nossa igreja hoje. Um misto de gente que fará coisas extraordinárias. Eu vou ler no arquivo que eu tenho aqui, acho que só para a gente ganhar tempo. Acho que não vai ter como passar. Então, Barnabé a gente já leu. Vamos ler agora o Simeão, né?
Simeão é descrito na Bíblia como Níger, que é a palavra latina que significa, pasme-se, preto ou negro. Estudiosos sugerem que isso significa que Simeão era provavelmente um homem negro da África e pode até ter sido escravo de uma família romana. Independente disso, ele serviu como uma posição de autoridade na igreja de Antioquia. Seu passado não lhe condena. Lúcio de Cirene era da região de Cirene, no norte da África. Alguns acreditam que era Lucas, mas a gente não tem registro suficiente para afirmar isso. Outros argumentam que Lúcio era um homem de linhagem norte-africana. O nome Lúcio, na verdade, significa luz ou brilho. Independente de qual seja a identidade desse homem, parece que ele veio para Antioquia, do norte da África. Beleza, né? Mas tu já imaginou isso há 2000 anos atrás? Manaém é mencionado como tendo sido criado com Herodes, o tetrarca. Só a título de curiosidade, né? O texto diz Manaém, o Colosso, né? Colasso, sei lá, uma coisa assim. Essa ideia, né, essa palavra significa alguém que tem algum tipo de proximidade com outra pessoa, se for um primo ou alguém que foi criado junto. Mas também pode ter sido como se fosse a mãe de Manaém ou a mãe de Herodes tivesse sido a mãe de leite do cara. É como se os dois tivessem, desculpa a expressão, se alimentaram da mesma mãe. Uma pessoa que foi criada do lado de Herodes. Você não ia querer escalado na sua igreja. Então, falando ainda a respeito desse cidadão, chamado Manaém, só a título de conhecimento, possivelmente descendente da família real, ele recebeu uma educação romana. Isto é muito relevante porque os romanos eram ensinados a tratar os estrangeiros como bárbaros, ignorantes, considerados inferiores. A posição de Manaém ao lado de outras etnias e diferentes tons de pele indica que esse homem estava livre dos preconceitos e a sua criação para trabalhar ao lado de 2 sul-africanos, né? 2 africanos e 2 irmãos judeus. A galera fala muito de Paulo, mas esse era o pior que tinha. Porque ele foi projetado para odiar pessoas inferiores. A mente dele foi projetada. E ele trabalha. É como se tivesse 2 africanos, 2 judeus e esse cara no meio. Ele olhava para um lado, 2. Olhava para o outro, 2 também. Eu sou minoria, né? Tudo está aqui, ó. Tudo está aqui. A igreja de Antioquia, que transformou a história da igreja primitiva. A história da vida de pessoas que banharam a sua vida até hoje. Pessoas como o apóstolo Paulo, que fizeram tudo aqui. Tudo para você estar aqui hoje, ouvindo essa palavra. Eram pessoas que não tinham preconceito. Eram pessoas que não tinham sua vida por preciosa, mas eram pessoas que não tinham como olhar para a vida de alguém e diminuir ela de alguma forma. Eles conseguiram entender aquilo que o apóstolo Paulo vai ver em 2 versículos que a gente vai ler. Todos somos um. E eles conseguiram entender 5 pessoas improváveis. Cara, o apóstolo Paulo, ele matava pessoas. Você não ia querer, irmãos, esse cara do seu lado, porque ele poderia ter uma recaída a qualquer momento.
Para finalizar, por causa do tempo, vamos ver só alguma coisa da vida do apóstolo Paulo, ler 2 versículos e tomar a Santa Ceia. O último líder do grupo era o apóstolo Paulo, né? Saulo, que ainda se chamava, na ocasião, Saulo. Desde o ajuntamento sobrenatural na igreja de Antioquia, Saulo nasceu em uma família judia, bem conceituada, extremamente rica, e cujos membros também eram cidadãos romanos. Criados em um lar rico, Saulo recebeu a melhor educação que o dinheiro poderia pagar. Ele também havia sido treinado teologicamente para ser rabino e fariseu. Alguns dizem que ele seria, possivelmente, o futuro sumo sacerdote. Consequentemente, Saulo era o mais instruído religiosamente e tinha a maior amplitude de conhecimento bíblico que qualquer um dos seus pares entre a liderança da igreja de Antioquia. Paulo era o maior de todos. E se você olhar, os 5 se respeitavam e tratavam uns como iguais aos outros. A gente tinha pessoas, uns eram escravos, o outro de uma família rica, o outro levita, o outro, cara, foi primo de Herodes. Todos juntos, no mesmo propósito, no mesmo ideal, respeitando os seus limites, sem ter a sua vida por preciosa, mas considerando o outro igual ou maior do que ele mesmo. Para finalizar, e a gente entrar literalmente no tema da mensagem, um em Cristo. Coloca, por favor, o texto de Gálatas capítulo 3, versículo 23, 26, 27 e 28. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. 26, por favor. Eu falei 23 primeiro. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. O outro versículo, 27. Porque todos nós, quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo você se revestiu. E o mais legal é o versículo 28. Dessa forma, não pode haver judeu nem grego. Por que você acha, irmãos, que ele escreveu essa expressão? Nem escravo, nem livre. Porque ele conviveu com esse tipo de pessoas. Porque ele dedicou um tempo da história da sua vida para estar junto com elas, ouvindo o que foi que elas passaram. Está dando para você entender, irmãos? O apóstolo Paulo, irmãos, o chamado dele não era para estar em Jerusalém. Ele era para libertar o povo gentil. Por que você acha que ele ia passar a vida toda em Jerusalém se não fazia parte do propósito de Deus? Ele pegou a vida dele, toda a estrutura que ele tinha, né, toda a capacidade que ele tinha, e ele foi para um lugar de treinamento. O lugar onde você é plantado, irmãos, a expressão certa é o lugar onde você está, não aonde foi, mas onde você está. Está dando para entender? Significa permanência, ou para sempre, até o retorno dele, ou momentânea. Mas o lugar onde você está, irmãos, determina literalmente aonde você vai chegar. Tem tempos e estações. O apóstolo Paulo, ele estava em Jerusalém por um tempo, que era onde ele queria estar, era a zona de conforto. Deus disse, não, sai. E aí manda para o lugar de treinamento, para depois mandar o cara para os confins da terra. A sua vida, irmãos, ela é composta por tempos e estações. O problema é, muitas vezes, você está vivendo o tempo certo na estação errada, porque você ainda se comporta como se estivesse no passado. Aí você está vivendo o tempo certo da forma errada. Passado, passou, boy. Faz feito o apóstolo Paulo fez. Pega todo o seu passado e coloca como vitamina para o crescimento.
nem judeu, nem grego. Cara, ele estava no meio de judeu e grego. Estava no meio de pessoas escravas e livres. Estava no meio de pessoas ricas e pobres. Está dando para você entender, irmãos? E o mais legal é isso. Nem homem, nem mulher. Todos vós sois um em Cristo. E esse é o tema da mensagem. Nós somos um em Cristo. Deixa o texto aí. Eu estava lendo esse texto hoje de manhã, né? Esse versículo. E algo soltou em mim, né? Porque eu sou meio perturbado, né? Minha mulher pede para eu pregar de uma forma normal. Aí toda vez eu digo, beleza. Eu entendi. Eu só não obedeço, né? Mas eu entendi. Todos vós sois um. Vê que legal. Quanta coisa existe em duas letras envolvida nelas. Todos nós. Todos nós somos um. Porque, na verdade, todos, judeus, gregos, escravos, livres, homem, mulher, liberto, escravo, tudo, rico, pobre. Tudo isso é uma união de muitos. Nós somos a união de muitas pessoas. Todos vós sois a união de muitas pessoas em Cristo Jesus. Deus é tão desenrolado que Ele pegou todo mundo, colocou no mesmo pacote. No mesmo pacote. Uma união de muitos. Porque, irmãos, para nós estarmos unidos a muitas pessoas, nós às vezes nem precisamos pensar iguais a elas, não. Nós precisamos só respeitar elas, o limite de cada uma delas. Porque a beleza da nossa unidade são as nossas diferenças. Se todo mundo fosse igualzinho, a gente não se encaixava. Já pensou se todo mundo fosse igual a mim? Eu ouvi isso aí, viu? Mas, desculpa a brincadeira, viu, Ricardo? Tu já imaginou se todo mundo fosse igual a Ricardo e Paiva ali? Misericórdia, irmão. Não tinha ninguém aqui agora escutando a palavra. Estava todo mundo por aí expulsando demônio ou curando enfermo agora. Não tinha essa escola dominical. Simples assim, né? Mas a união de muitos é que nos dá a fortaleza de fazermos tudo aquilo que Deus projetou para nós. Nós somos muitos em um só. Respeita as pessoas, respeita o passado delas, não julga ninguém, celebra cada fase da vida dela. Possa ser, irmãos, que você seja o Barnabé de um grande evangelista dos últimos dias que vai vir aí. Possa ser, irmãos, que quem vai aparecer é o nome dele, não o seu. Fica tristinho não, cara. Fica triste com isso não. Tenha suas emoções equilibradas nele. Amém. Nele, porque tudo é por eles. Como nós cantamos, né? Seja tudo em nós. Seja tudo em mim. Celebre o crescimento das pessoas. Invista na estação da vida dela. Porque você pode ser a base de uma grande figura desses últimos dias. Deus conta com você. E comigo também.
E pastor e Cris, obrigado por acreditar em cada um de nós. Muito obrigado por acreditar em cada um de nós aqui.